Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Roberta Calisto, do PT do Rio de Janeiro, que nos fala sobre a data do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e o assassinato de João Alberto Freitas, morto por asfixia por seguranças em um Carrefour na cidade de Porto Alegre. Sobre as eleições municipais, o podcast traz hoje uma série de informes. A gente vai escutar o companheiro Jorge Braga, que comenta o resultado da eleição em Salvador, na Bahia. Rafael Tomiyama comenta o segundo turno das eleições em Fortaleza, no Ceará. A companheira Irine Lopes fala sobre o segundo turno em Vitória e também em outras cidades no estado do Espírito Santo. E o companheiro Olavo Brandão fala do segundo turno na cidade do Rio de Janeiro. O podcast de hoje está dividido em duas partes. E o segundo bloco é com o companheiro Walter Pomar. E o Walter comenta e apresenta a resolução aprovada pela Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Pessoal, dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. A gente vai escutar agora a companheira Roberta Calisto, do PT do Rio de Janeiro, que comenta a data do 20 de novembro, mas também mais um episódio de um brutal assassinato, dessa vez de João Alberto Freitas, morto por asfixia numa loja do Carrefour na cidade de Porto Alegre. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Eu sou Roberta Calisto, sou militante da Articulação de Esquerda no Rio de Janeiro e vim falar um pouco sobre o 20 de novembro, sobre esse dia tão importante, que é fruto da luta dos movimentos negros brasileiros, que faz um papel importantíssimo de demarcar a imensa desigualdade que ainda atravessa a questão racial no Brasil, que vem deixar explícito, é uma data de luta em que a gente deixa explícito que a desigualdade social no Brasil tem um cunho racial fortíssimo. Isso se reflete no assassinato de João Alberto, na noite de ontem, no supermercado Carrefour, no Rio Grande do Sul. Esse homem negro, para quem foi acionada a segurança do mercado por um desentendimento com a Caixa e que apanhou, foi linchado por duas pessoas até a morte no estacionamento do supermercado. Esse caso não é isolado. A gente tem visto, ainda mais nesse período de eleição do Bolsonaro, esses casos de ódio racial iminente em que as pessoas são brutalmente assassinadas e que a indiferença sobre esses corpos se torna cada vez mais explícita. Não à toa a gente vê uma reação do vice-presidente que vem a público desmerecer o racismo no Brasil, dizer que não há racismo no Brasil, assim como a gente escuta historicamente através dos nossos mitos fundacionais, o nosso mito das três raças e especialmente o mito da democracia racial, que vão dizer que no Brasil não existe racismo, o que justifica a eliminação de tantos corpos e também a culpabilização desses corpos por seus próprios assassinatos. Isso também se reflete no depoimento da delegada, que também diz que não vê o racismo como uma motivação do assassinato de João Alberto. Mas eu pergunto a todas e todos os ouvintes, se não há motivação racial nesse caso, eu pergunto a cada um de vocês qual foi a última pessoa branca que vocês viram ser assassinada dentro de um mercado. Porque eu posso listar pessoas negras que são recorrentemente linchadas e atacadas dentro de instituições e de comércios. No entanto, pessoas brancas não recebem esse mesmo tratamento. No fim das contas, esse 20 de novembro é mais um dia de luta para nós negros que seguimos lutando por uma sociedade mais justa e igualitária. Esperamos que esses casos sirvam e que a vida dessas pessoas sirvam ao menos para que se compreenda que existem vidas que são descartáveis, que existem vidas que podem morrer e que essas vidas têm a cor da pele retinta. Esperamos que a morte do João Alberto ao menos sirva para que a gente consiga pôr a mão na consciência, na nossa consciência de todas as cores, e que a gente consiga entender que vidas negras importam.
Valeu, Roberta. Muito obrigado, companheira. Tamo junto. E, pessoal, a gente vai escutar agora uma série de informes que os companheiros foram nos enviando ao longo da semana sobre o resultado das eleições do último dia 15 de novembro e também das disputas de segundo turno. A gente começa escutando o companheiro Jorge Braga, petroleiro, que comenta o resultado das eleições na cidade de Salvador, na Bahia. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu me chamo Jorge Braga, sou membro do Diretório Estadual aqui do PT da Bahia e dirigente do Sindipetro Bahia, Sindicato dos Petroleiros, filiados à Federação Única dos Petroleiros. Aqui na Bahia, o resultado que a gente teve nessa eleição não condiz com um partido que já venceu 4 eleições consecutivas para o governo do estado. O cenário aponta para uma redução de 15% do número de prefeituras e em cidades importantes, como, por exemplo, Salvador e Camaçari, a gente teve uma dura derrota na questão da prefeitura. Em Salvador, a gente conseguiu ampliar nossa bancada de 3 para 4 vereadores, reelegendo a companheira Marta Rodrigues e o companheiro Luiz Carlos Suíca. Estreiam na Câmara a companheira Maria Marighella e o companheiro Tiago Ferreira. O Tiago Ferreira ele é sindicalista, dirigente do Sindicato dos Rodoviários daqui de Salvador, e a companheira Maria Marighella é militante dos movimentos de cultura e herdeira política de Carlos Marighella, da LN, combativo militante histórico nacional. Aqui na Bahia, o que a gente vê é que a política de conciliação deixou um rastro de destruição e desorganização da nossa base social. O PT, que já chegou a ter mais de 90 municípios controlados, governados na Bahia, hoje a gente não chega nem a 40. Perdemos hoje, acredito que em torno de 35. E isso vem no mesmo momento em que a gente foi governo durante 16 anos. Nós que em 2012 já tivemos mais de 90 prefeituras aqui no estado, estamos numa situação onde temos quase 1/3 daquilo que já tivemos. Enquanto isso, nossos pretensos aliados, o PP e o PSD, ultrapassam uma centena de prefeituras, com a benevolência e a ajuda do senador Jacques Wagner e o governador Rui Costa, que aparecem em vídeos e peças publicitárias, inclusive em locais que disputam contra candidaturas do PT. A exemplo da candidatura de Isidório, um fundamentalista religioso, cuja aparição de Jacques Wagner causou imensa desorganização na base social e imensa confusão. As boas notícias ficam por conta de Feira de Santana e Vitória da Conquista, 2 cidades muito importantes do interior da Bahia e que, no caso de Vitória da Conquista, já havia sido governada antes por um longo período pelo PT. E o recall dessas boas administrações fez com que o candidato Zé Raimundo chegasse ao segundo turno. É uma cidade que possui altos índices de cobertura de saneamento básico, cobertura do Sistema Único de Saúde, justamente por causa desses longos anos de administração petista e implantação do modo petista de governar, com orçamento participativo e tudo mais. Já a cidade de Feira de Santana é o extremo contrário, uma cidade que é dominada há mais de 20 anos pelo coronelato local e que agora tem no PT a oportunidade de sair dessas amarras. Então, que a gente consiga obter uma importante vitória nessas 2 cidades e atenuar essa grande derrota que a gente teve na Bahia. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos ouvintes. É isso que a gente tem para dizer aqui da Bahia. Valeu, Braga. Obrigado, companheiro. E de Salvador, a gente vai para Fortaleza, onde o companheiro Rafael Tomiyama comenta o resultado da eleição do primeiro turno e a disputa que, nesse momento, está travada na cidade de Fortaleza para o segundo turno. Olá, Patrick, todo mundo que acompanha o nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Quem está falando é Rafael Tomiyama, sobre o resultado da eleição do primeiro turno em Fortaleza, capital do Ceará. Aqui, infelizmente, não deu para a nossa candidata do PT, a prefeita Luiziane. Ela ficou aí com cerca de 227 mil votos, que representa em torno de 20% do eleitorado, enquanto que as candidaturas apoiadas pelos Ferreira Gomes e pelo atual prefeito Roberto Cláudio, do PDT, o Sarto, logo seguido da candidatura do Capitão Wagner, apoiado pelo Bolsonaro. Eles foram para o segundo turno e estão aí na disputa, tentando ambos parecer mais aceitáveis aí pelo conjunto eleitorado, especialmente o eleitor do PT. Enquanto o ultradireitista Wagner, líder de mutim e apoiado por Bolsonaro, vai tentando parecer um cordeirinho, na verdade é um lobo em pele de cordeiro, se referindo aos ataques feitos pela campanha do PDT à companheira Luiziane,
o PT de Fortaleza tirou o apoio à candidatura do Sarto. Na verdade, foi feita uma nota na terça-feira, um pouco mais cedo, aprovada pela reunião da executiva. Nessa reunião, a representação da articulação de esquerda e de outra força política se manifestaram contrários ao teor da nota, que ela não fez assim um balanço crítico, né, do que aconteceu no primeiro turno, nem colocou uma solidariedade à nossa candidata, que foi muito atacada, não se referiu a isso, e também não deixou assim claro e evidente que o PT estará na oposição a qualquer dos projetos que venham a vencer esse segundo turno. E aí, um pouco mais tarde, aconteceu um ato político na sede do PT, com bastante emoção, alegria e, infelizmente, mais uma vez, nenhuma referência aos ataques feitos pela campanha do Sarto, os ataques que foram muito baixos, misóginos, foram direcionados à nossa candidata. Não houve aí nenhuma preocupação, nem dos dirigentes, nem dos parlamentares petistas, né, de exigir aí uma retratação. Muito pelo contrário, o clima era de muita amizade, ao que tudo indica, a promessa de uma participação no futuro governo, alguma coisa do tipo. O surgimento de uma eventual gestão do Sarto já gerou assim muito repúdio da militância petista, especialmente das companheiras mulheres, fizeram um ato de desagravo aí à companheira Luiziane, e é evidente que o PT recebeu um mandato das urnas para se manter na oposição a qualquer dos projetos. Logicamente que em Fortaleza a situação de enfrentamento ao bolsonarismo, e não só, né, um candidato que apoia policiais acusados de participar de grupo de extermínio de jovens no Curió, né, que é uma das lideranças dos motins, né, que aterrorizaram a população de Fortaleza. A mais recente aí aconteceu em janeiro deste ano, né? Então, é evidente que há uma ação reativa a esta possibilidade de uma gestão fascista se instalar na capital do Ceará, mas isso não implica em nenhum acordo de participação num eventual governo, e a militância está deixando isso muito claro. No mais, na eleição proporcional, o PT elegeu 3 vereadores, portanto aumentou a sua bancada da última eleição para cá, né? Na eleição passada, o PT, em 2016, elegeu 2 vereadores, agora foram eleitos 3. Uma outra candidata que era de outro partido, vereadora que era de outro partido, veio para o PT, né, e aumentou aí, fortaleceu a bancada. Logicamente que isso teve uma atuação importante da militância petista e da própria chapa de vereadores, teve aí um bom desempenho na eleição, e o PT se firma aí como uma força importante do ponto de vista dos votos, e a própria figura da Luiziane como uma liderança importante desse processo. Como nós já havíamos falado anteriormente, infelizmente, a participação do governador Camilo e do seu staff estavam ao seu redor, que poderiam ter feito a diferença para a vitória da Luiziane. Infelizmente, houve aí uma omissão do Camilo na campanha, na verdade, uma tentativa de se desvincular da campanha petista. Então, está muito claro que a Luiziane chegou até onde chegou graças ao esforço da militância, do seu próprio carisma, enfim, não deve isso ao governador Camilo, que já no início do segundo turno fez questão de se pronunciar rapidamente, se manifestar em apoio à candidatura do Sarto, né? Coisa que ele preferiu não fazer no primeiro turno em apoio à candidatura do PT. É isso, gente. O quadro é esse do cenário aqui em Fortaleza. Nós vamos aí mantendo atualizado as informações para quem acompanha o nosso podcast. Um grande abraço. Valeu, Rafael. Obrigado, companheiro. E a gente vai escutar agora, pessoal, a companheira Irine Lopes. A Irine é deputada estadual pelo PT do Espírito Santo e comenta as disputas de segundo turno que o PT vai enfrentar no estado do Espírito Santo. Bom, o PT participa das eleições de segundo turno aqui no Espírito Santo em 2 grandes municípios, que é a capital e o município de Cariacica. Todos os 2 municípios já foram dirigidos pelo Partido dos Trabalhadores e temos em todos os 2 chances de ganhar. Mas a situação política eleitoral
Na capital, ela é bastante complexa, já que o candidato opositor é um menino, é um jovem que teve a segunda maior votação para deputado estadual. É delegado, obviamente é ligado às religiões pentecostais. Ele foi uma das pessoas que articulou a vinda da Damares aqui para impedir aquela menina de 10 anos que estava grávida de fazer o aborto necessário. Então, assim, ele, de uma certa maneira, cantou a cidade, ele conseguiu o apoio da maioria dos partidos e ele tem apelo popular por ser jovem, por ter um discurso muito fácil, e ele é o bolsominion local. Ele tem o apoio do Magno Malta, que é um elemento importante que nós estamos usando na desconstrução da imagem dele, mas ele, ao passar para o segundo turno, ele passou à frente do João. E o João Coser liderou as pesquisas do início até o fim, embora todas as pesquisas a gente analisava que na retíssima final o Pasolini cresceria. Bom, a diferença entre o João e o terceiro lugar foi de 0,2%, então, assim, muito apertado. Nós estamos tentando transformar numa eleição plebiscitária. Quem quer a modernidade e quem quer o fascismo. Então, assim, com isso nós estamos mobilizando os setores da academia, nós estamos mobilizando os movimentos sociais, a juventude, os artistas, porque para nós, politicamente, quem faria a diferença partidariamente e eleitoralmente seria o governador dar uma declaração assim muito forte, coisa que ele está escorregando de dar, bem típico dele não se envolver diretamente em situações de bola dividida. Porém, isso vai criar para ele muitos problemas, porque esse grupo que está se fortalecendo é o grupo adversário dele. Já em Cariacica, a nossa situação é um pouco melhor. A companheira Célia Tavares, nós temos acompanhado por pesquisas. A companheira Célia Tavares, ela está cabeça a cabeça com o deputado Euclério Sampaio, que é membro ativo do grupo do nosso adversário na capital. Então, assim, é o mesmo grupo que temos aqui, temos lá também, essa questão dos evangélicos, questão do kit gay, tudo isso. Nós temos aqui um gabinete de ódio que já começou a soltar suas fake news, mas em Cariacica nós vamos fazer uma pesquisa nossa a partir de amanhã, mas as pesquisas que nós andamos lendo, pesquisas confiáveis, a Célia cresceu. Então nós temos um empate técnico que confirma um pouco o que era o nosso sentimento, que vai ser uma eleição que praticamente será decidida no dia, porque será cabeça a cabeça. Então, como eles carregaram muito nas tintas, nas questões da fake news, isso os atrapalhou um pouco. A gente já sente na rua uma certa diferença, dizendo que as pessoas, né, os moradores, os eleitores dizendo se eles mentem na campanha é porque vão mentir também no governo. Então, nós estamos nessa situação. A situação, ao mesmo tempo que é muito difícil, porém as possibilidades não deixam de existir e em Vitória com mais dificuldade, mas podemos reconquistar essas duas cidades, o que recolocaria o PT no mapa político capixaba. Um abraço a todos os companheiros e companheiras e sucesso para nós. Valeu, Irine, muito obrigado, companheira. E pertinho do Espírito Santo, a gente vai para o Rio de Janeiro. No Rio, o companheiro Olavo Brandão, que é da executiva estadual do PT, comenta tanto o resultado da eleição do primeiro turno, bem como
a posição que o PT e as disputas que estão acontecendo em torno do segundo turno entre Crivella e Eduardo Paes. Boa noite, amigos e amigas do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, conduzido brilhantemente por nosso amigo Patrick Araújo. Vou apresentar algumas impressões iniciais do resultado do primeiro turno no Rio de Janeiro. Esta primeira análise, primeiras impressões, eu queria primeiro destacar, digamos assim, o desempenho da capital, porque ela traz vários elementos para ser pensados, né, no que diz respeito aqui ao nosso estado. O PT saiu politicamente vitorioso, porque depois de eleições com desempenho pífios, seja com candidaturas próprias ou aliados, a companheira Benedita da Silva terminou em terceiro lugar, empatada com a Marta Rocha do PDT. Para lembrar aqui, o PT tinha uma coligação majoritária PT e PCdoB, e a delegada Marta Rocha do PDT, que eu tratei em outro podcast sobre isso, numa coligação com o PSB. E no final terminaram empatados, um pouco mais de 11% cada uma, mas recolocou o PT com protagonismo, fazendo, digamos, um percentual com mais de 2 dígitos. Em outro momento, acho que cabe adentrar a história e a polêmica da unidade da esquerda para conseguir ir para o segundo turno, mas acho que não é o caso de se debruçar sobre isso agora. Além de um desempenho satisfatório, digamos, que recoloca um protagonismo do PT aqui na capital, uma vez que esse protagonismo venha sendo exclusivamente desempenhado pelo PSOL, principalmente a partir da liderança do Marcelo Freixo, em que por várias razões, mas o fato é que o desempenho eleitoral fazia com que algumas pessoas, ou parte da esquerda do eleitorado e do próprio PSOL, pensasse ter um tamanho para a disputa majoritária, que essa eleição deu digamos assim, uma reorganizada nisso de fato, porque a candidata do PSOL aqui terminou com um pouco mais de 3% dos votos, foi a deputada estadual Renata Souza. Então, para ficar claro para o nosso ouvinte, o segundo turno está entre Eduardo Paes, com mais de 30%, com Crivella, com quase 22%, e aí em terceiro lugar, Benedita e Marta, com em torno de 11,30%. A Marta teve 11,30%, a Bené 11,27%. Um outro candidato bolsonarista, mas que dá o apoio ao Crivella, Luiz Lima, fez quase 7%, e a Renata Souza, do PSOL, fez pouco mais de 3%. A capital do Rio, ela traz dados que apresentam uma necessidade de muito cuidado nessa análise de derrota ou de enfraquecimento do Bolsonaro, uma vez que, se a gente somar Crivella, que fez toda a campanha com o Bolsonaro no seu programa de televisão e rádio, associando diretamente as imagens, Luiz Lima, outro bolsonarista, o candidato PSL, a juíza Glória, que fez 0,52%, e se a gente quiser incluir o candidato novo, Fred Luiz, com um programa mais claramente neoliberal, mas essas candidaturas na campanha majoritária fizeram 30% dos votos. Além de que o Eduardo Paes, que não associou e nem se associa diretamente a Bolsonaro e ao bolsonarismo, mas que defende um programa neoliberal, à la Paulo Guedes, e que, obviamente, recebeu muitos votos de um eleitorado identificado com o bolsonarismo e com o Bolsonaro, mas que rejeita Crivella porque a gestão dele foi muito ruim. Então, isso dá uma boa medida ainda da força eleitoral aqui no Rio de Janeiro do Bolsonaro e do bolsonarismo. Queria destacar, do ponto de vista da eleição proporcional, alguns fenômenos que parecem nos obrigar a se debruçar melhor, a estudar melhor. Bom, a primeira coisa, o alto grau de abstenção, de ausência, mais de 30%, o que tornou, inclusive, o voto no Rio de Janeiro extremamente difícil. E após muitas eleições, por exemplo, que era comum no Rio de Janeiro você ter 2, 3, 4 candidaturas acima dos 100 mil votos. Candidaturas da direita, ou candidaturas da esquerda, especialmente do PSOL.
Nessa eleição, o candidato mais votado não chegou a 90 mil votos, que foi o Tarcísio, do PSOL, que inclusive teve uma leve diminuição da sua votação quando comparado a 4 anos atrás. Este fenômeno, inclusive, da diminuição da votação, ele foi um fenômeno genérico aqui na capital do Rio e com algumas outros fenômenos ou novidades, mas em geral houve uma diminuição. Só para a gente ter uma ideia, o filho do presidente da República, o Carlos Bolsonaro, teve uma diminuição acima de 30% da sua votação comparado a 4 anos atrás e fez 71 mil votos, quando ele esteve entre aqueles com mais de 100 mil votos na última eleição em 2016. No campo da esquerda, havia uma especulação e uma expectativa entre os próprios companheiros do PSOL e restante da esquerda, de um desempenho acima dos 100 mil do Chico Alencar, político muito conhecido, com muita visibilidade, com muita inserção aqui no estado do Rio de Janeiro, e ele sempre foi residente, eleitor da capital. No entanto, ele fez 49 mil votos, sendo, salvo engano, o quinto mais votado. Nessa seara também do quantitativo de votos e como o voto foi difícil, digamos assim, várias candidaturas tradicionais da direita, ou não tradicionais, mas com muita estrutura, tiveram um desempenho muito abaixo do esperado. Só para dar alguns exemplos, o miliciano Marcelo Siciliano, que inclusive foi preso na segunda-feira, no dia seguinte às eleições, que gastou muito dinheiro e comprando comunidades junto ao tráfico, comprando o tráfico para fechar as comunidades para só ele fazer campanha, fez em torno de 18 mil votos. O Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal, com 2, 3 secretarias no governo Crivella, 5 mandatos de vereador, também teve em torno disso, entre 18 e 19 mil votos. Um candidato do Pisciani, chamado Tiago K. Ribeiro, também teve essa faixa de votação. Desses 3 que eu citei da direita, e citei porque eles tiveram campanhas muito grandes, tiveram muita estrutura, além dessa, digamos, baixa votação para o que eles tinham de estrutura e de apoio político, o Marcelo Siciliano, por exemplo, nem foi eleito. Na Câmara Municipal, a esquerda viu a bancada do PSOL crescer de 6 para 7 vereadores, e a bancada do PT cresceu 2, 3 cadeiras. Por outro lado, um vereador do PDT, claramente progressista, não se elegeu. Então, não dá para comemorar muito, digamos assim, um chamado crescimento percentual da presença da esquerda na Câmara Municipal. Cabe, sim, dizer 2 observações sobre isso. Primeiro é sobre a bancada do PT, que elegeu Lindbergh Farias, Tainá de Paula e Raimon, uma bancada orgânica petista, preparada, qualificada, que tende a melhorar muito, digamos assim, a capacidade política do partido na sociedade a partir de uma bancada dessa sua atuação na Câmara. Outra coisa é, na bancada do PSOL, cabe destacar a não eleição de Renato Cinco e Babá, que são lideranças representantes da ala mais sectária do PSOL. Eles foram um dos líderes do movimento contrário ao Freixo, recebeu o apoio do PT e tem uma coligação do PT. Então, importante e interessante observar, se você pegar isso e mais um desempenho de um pouco mais de 3% da Renata Souza, pouco o tamanho dessa ala, digamos, mais sectária do PSOL eleitoralmente. Valeu, Olavo, obrigado, companheiro. E pessoal, a gente vai fazer aqui uma pausa no nosso podcast, encerrando o nosso primeiro bloco. Você pode dar um tempinho, dar uma pausa, beber uma água, ou pode continuar e voltar quando você quiser. No segundo bloco, a gente vai escutar o companheiro Walter Pomar, que fala pra gente sobre a resolução aprovada pela tendência petista à articulação de esquerda, de um balanço preliminar do resultado das eleições municipais.
pessoal, como vocês sabem, o nosso podcast está disponível nas mais diversas plataformas, Spotify, Google Podcast, Rádio Pública e também por meio de áudios de WhatsApp, com publicações semanais toda segunda e sexta-feira. E é uma produção da militância da tendência petista, Articulação de Esquerda. E a gente volta agora com o segundo bloco do nosso podcast dessa semana. A gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT. E o Walter apresenta e comenta a resolução aprovada pela direção nacional da tendência petista, Articulação de Esquerda. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Os fatos, Patrick, são esses. O Diretório Nacional do PT reuniu-se no dia 16 de novembro de 2020. A Comissão Executiva Nacional do PT reuniu-se no dia 17 de novembro de 2020. Mas nem o Diretório, nem a Executiva aprovaram documentos de balanço do primeiro turno das eleições municipais de 2020. A direção nacional da tendência petista Articulação de Esquerda também reuniu-se na noite do 17 de novembro de 2020. E nós achamos ser necessário elaborar e divulgar um balanço dos resultados do primeiro turno das eleições municipais de 2020. Primeiro, porque já está sendo debatido o balanço das eleições. Aliás, antes mesmo da eleição terminar, já havia balanços sendo elaborados. Existe, por exemplo, quem tente naturalizar a ideia de que o PT foi ferido de morte nas eleições municipais. Há quem diga que o grande vitorioso dessa eleição foi um tal de Centro. Sim, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, nesse santo ano de 2020, existe gente que fala que o DEM é de centro, que o PP é de centro, que o PSD é de centro, que o MDB é de centro, que o PSDB é de centro. Portanto, ou o PT participa organizadamente desse balanço, ou o PT vai ser balançado pelos outros. Claro que um balanço feito agora tem seus limites. Um primeiro limite: a eleição não terminou. O balanço será um ou será outro, a depender do que ocorra no segundo turno. Um segundo limite: há coisas que pensamos sobre o que ocorreu no primeiro turno que nós preferimos dizer por extenso somente depois do segundo turno. Por exemplo, aquilo que ocorreu nas eleições da cidade de São Paulo no primeiro turno. A nossa tarefa agora é vencer. A nossa tarefa agora é eleger Boulos prefeito de São Paulo. E não achamos que caiba ficar fazendo balanços detalhados, pois num balanço detalhado será necessário dizer coisas que podem dificultar um pouco a nossa meta, que, como já dissemos, é eleger Boulos prefeito de São Paulo. Não é fácil fazer um balanço do processo eleitoral brasileiro de 2020. Foram eleições para escolher quem dirigirá as prefeituras e quem comporá as câmaras municipais. E o Brasil possui 5.568 municípios. E cada um destes municípios tem características próprias que um balanço precisa levar em conta. Por exemplo, a composição social, a história política regional, o tamanho da população, o tamanho do eleitorado, etc. Para dar um exemplo, em Roraima não houve uma única candidatura do PT a nada, nem a prefeito, nem a vereança. O PT local se anulou. Uma pergunta é: como votaram aquelas pessoas que no passado recente haviam votado em candidaturas do PT? Questões como essas precisam ser levadas em conta para um balanço completo do processo eleitoral. E por isso, nós estamos incentivando a nossa militância a fazer balanços locais, detalhados, que possam ir contribuindo para termos um quadro mais completo do processo. Isso é particularmente importante no caso dos 95 municípios que possuem mais de 200 mil eleitores. Desses, em 57 haverá segundo turno. Dada a importância política dessas cidades, é decisivo entender por quais motivos a fatura foi liquidada no primeiro turno em 38 municípios. Gostaríamos de saber, por exemplo, por que não houve segundo turno em Belo Horizonte. E também queremos entender por que não houve segundo turno em Salvador. Fica aí a pergunta para a direção do PT em Belo Horizonte e para o governador Rui Costa nos ajudar a responder. O balanço preliminar aprovado pela direção nacional da tendência petista Articulação de Esquerda lembra que o PT, abre aspas,
participou do processo eleitoral em 2.902 cidades com chapas proporcionais. Fecha aspas. Portanto, de cara fica a questão: o que é que ocorreu nas outras 2.666 cidades? Por que em tantas cidades o PT não conseguiu lançar nem mesmo um candidato a vereador? Isso, evidentemente, não é um problema eleitoral. O problema é organizativo. O PT não está organizado nessas cidades. Nas 2.902 cidades em que lançamos chapas proporcionais, se somarmos todo mundo que foi lançado, foram 28.900 candidaturas à vereança. O PT também lançou 1.256 candidaturas a prefeituras. E aí, de novo, fica a pergunta: por qual motivo não conseguimos ter candidaturas a prefeito em 4.312 municípios do país? Claro, há casos como Belém e Porto Alegre, onde decidimos apoiar ótimas candidaturas a prefeito, o Edmilson do PSOL e a Manuela do PCdoB. Aliás, assim como estamos na batalha para eleger Boulos prefeito de São Paulo, também estamos na batalha para eleger o Edmilson do PSOL em Belém e a Manu do PCdoB em Porto Alegre. Ao todo, nós lançamos candidaturas à vice-prefeitura do PT em 1.292 cidades. Ou seja, nós fomos candidatos a vice-prefeito de outros partidos. Logo, se nós somarmos essas 1.292 vices com as 1.256 candidaturas a prefeito, a conclusão é que dá 2.548. E se subtrairmos este número, 2.548, do total de 5.568 municípios que existem no país, sobram 3.020 cidades onde o PT não lançou uma candidatura a prefeito. Novamente, não se trata apenas de um problema eleitoral. Temos aí um problema organizativo, uma cidade onde o PT não existe. Há trabalhadores, há luta de classes, mas não existe nosso partido para participar dessa luta. Uma curiosidade: segundo estes dados, que foram fornecidos pela Secretaria Nacional de Organização do PT, teríamos 2.666 cidades sem candidaturas a vereador e 3.020 cidades sem candidatura a prefeito. Mistério. Mistérios mesmo. Seja como for, o documento de balanço elaborado e divulgado pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda destaca que, abre aspas, em mais da metade dos municípios brasileiros tivemos militantes e simpatizantes na defesa do voto petista, com passeatas, carreatas, visitas nas casas da população, banquinhas nas feiras e centros das cidades, comícios, organização de comitês nos bairros, entre outras ações nas ruas de grande parte de um país que se encontra sob comando de uma coalizão golpista, genocida e executora de um programa ultra-neoliberal. Saudamos toda a militância que se engajou nas campanhas de esquerda. Saudamos todas as nossas candidaturas a prefeituras e câmaras municipais, tanto aquelas que foram vitoriosas, quanto aquelas que foram eleitoralmente derrotadas. E saudamos os milhões de brasileiros e de brasileiras que foram votar e deram seu apoio à esquerda, especialmente ao Partido dos Trabalhadores. Fecha aspas. A partir daí, o documento começa a analisar o resultado do primeiro turno. E o primeiro ponto a ser analisado é o das abstenções, brancos e nulos. Segundo o documento, abre aspas, um grande número de brasileiros e brasileiras não compareceu para votar, votou branco ou votou nulo. De um total de 147.403.074 eleitores aptos, 34.121.874 não compareceram para votar. Dos que compareceram para votar, 10.983.466 votaram branco ou nulo, ou seja, 45.105.340 eleitores não votaram em nenhuma das candidaturas. O mais alto percentual de abstenção, brancos e nulos, da história eleitoral recente do Brasil. 30,6% contra 27,8% em 2016. Em alguns casos, como a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, o percentual chegou a 37,22% e 29,16%, respectivamente. Qualquer análise
do resultado nessas duas cidades e no país como um todo precisa levar isso em consideração. Pois é, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, parte das análises simplesmente desconsidera esse eleitorado. É como se ele não existisse, como se 45 milhões de brasileiros e brasileiras fossem invisíveis. Sendo importante lembrar, como diz o documento de balanço da Direção Nacional da E, que com o recadastramento e a biometria, abre aspas, o número de abstenções brancos e nulos de 2020 é mais próximo da realidade do que o de 2018. Na prática, isto quer dizer que parte expressiva da população escolheu não participar politicamente, instituindo uma espécie de voto facultativo de fato, ainda que não de direito. Um partido de esquerda não pode desconhecer ou subestimar estes fatos, que afetam sobremaneira trabalhadores e trabalhadoras pobres. Claro que parte desta abstenção pode decorrer do fato do artigo 14, parágrafo 1º da Constituição, não considerar o voto obrigatório para maiores de 16 e menores de 18 anos, analfabetos e os maiores de 70 anos. Em 2016, por exemplo, 11.352.863 pessoas tinham 70 anos ou mais. 2.311.120 pessoas tinham 16 ou 17 anos. E 6.981.111 pessoas declararam ser analfabetos. Portanto, 20.645.094 pessoas. Mas o número de abstenções excede muito o número dos que podem exercer facultativamente o voto. Na abstenção de 2020, é preciso considerar também a pandemia e o estímulo que o TSE deu ao não comparecimento, ao facilitar a justificativa de voto. Entretanto, o documento da E diz que precisamos, abre aspas, levar em conta também outros fatores, entre os quais a decepção com a participação política eleitoral, especialmente entre eleitores que em 2018 votaram em Bolsonaro e que, em eleições anteriores, apoiaram as candidaturas de Lula e Dilma. Fecha aspas. Pois é, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Para quem olha o eleitorado como uma massa homogênea ou apenas dividida por opções políticas, isso não faz muita diferença. Mas para nós, que consideramos obrigatório levar em conta a classe social dos eleitores, para nós que buscamos descobrir como votaram os diferentes segmentos sociais, é chave compreender as motivações dessas massas populares que se abstiveram, votaram branco e nulo. Até porque, como bem diz o documento, uma implicação prática desta abstenção tão alta, 37% em São Paulo capital, é que, abre aspas, o voto dos setores médios cresceu de importância relativa, elitizando o eleitorado, com implicações inclusive na distribuição de votos entre os partidos de esquerda, fecha aspas. Mas não direi, respeitando a diretriz de só falar de determinados assuntos depois do segundo turno. Aproveito para chamar a atenção para uma crítica feita ao documento da AE pelo Vladimir Milton. A crítica foi a de que falta uma análise do fenômeno da compra de votos. Fica aqui a sugestão, Patrick. Convide o Vladimir Milton para falar a respeito. Voltando ao documento da AE, ele traz também uma análise da distribuição dos votos pelos partidos. Vejamos o que o documento diz textualmente. Abre aspas. Os partidos de esquerda, com legenda eleitoral, PT, PSOL, PCdoB, PSTU, UP, PCO, PCB, tiveram pouco mais de 10.433.119 votos, ou seja, de um total de 102.297.734 votos válidos, cerca de 10% votou em candidaturas lançadas pelo núcleo duro da esquerda. Fecha aspas. Aqui vale esclarecer algo que o documento não esclarece, mas que me foi revelado pelo autor da versão original. Os números acima citados são para prefeito. Poderia ter sido feita uma análise também do voto para vereadores. Os números seriam um pouco diferentes, mas o sentido geral não mudaria. Mas, claro, partimos do princípio de que o voto majoritário tende a ser mais programático do que o voto proporcional. Daí a escolha. Isto esclarecido, voltemos então à leitura do texto da E. Abre aspas. Os partidos que, não fazendo parte do núcleo duro da esquerda, assinaram coletivamente pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, PSB, PDT, PROS, Rede, Partido Verde, lançaram candidaturas que obtiveram 13.020.163 votos. Portanto,
Somando esquerda com centro, alcançamos cerca de 23.400.000 votos, ou seja, algo como 23% dos votos válidos. Em números aproximados, portanto, 77 milhões de pessoas, ou 77% dos votos válidos, optaram por candidaturas patrocinadas por partidos que estão à direita do centro. Se não quisermos enganar nós mesmos, a análise política do resultado eleitoral deve levar isso em conta. Fecha aspas. Isso aqui, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, isso aqui é essencial, pois, como dissemos no início, tem gente vendendo a falsa ideia de que os extremos, Bolsonaro e o PT, foram derrotados e que o centro foi vitorioso. Mas, na verdade, quem foi eleitoralmente majoritário no primeiro turno do processo eleitoral não foi o centro. Quem foi eleitoralmente majoritário no primeiro turno do processo eleitoral não foi o centro. Repito, o centro teve 13 milhões de votos. Quem foi majoritário no primeiro turno do processo eleitoral foi a direita, com 77% dos votos nas candidaturas a prefeito e prefeita lançados por estes partidos de direita. E dentro da direita, as candidaturas da direita não bolsonarista se saíram melhor do que as candidaturas da direita que explicitaram seu bolsonarismo. Por isso, chega a ser engraçada a atitude de setores da esquerda que dizem que, no segundo turno, precisamos derrotar o bolsonarismo, o que, como linha geral, não é errado, mas não se dão conta de que, em muitos casos, isto é uma verdadeira escolha de Sofia. Felizmente, em muitas cidades, o partido sabe que o eleitor é inteligente e limita-se a dizer quem está na disputa, sem comprometer-se a chamar voto e sem passar o pano em candidaturas ultraliberais e autoritárias só porque não são explicitamente bolsonaristas. Sobre o bolsonarismo, o documento divulgado pela direção nacional da E diz o seguinte, abre aspas, há candidaturas vinculadas e defensoras do bolsonarismo em vários partidos políticos, até porque o bolsonarismo é força política recente e seu líder anunciou não tratar as eleições municipais com prioridade, o que de fato quer dizer que ele não conseguiu ter uma tática nacional clara. Por outro lado, muitos prefeitos e vereadores eleitos não fizeram campanha vinculando-se de forma explícita ao bolsonarismo, mas o apoiam e estão sintonizados ideologicamente com a extrema-direita. Isto torna difícil fazer um balanço preciso, mas, nas médias e grandes cidades, as pesquisas de opinião primeiro e os resultados eleitorais depois indicam que as candidaturas explicitamente vinculadas ao bolsonarismo não tiveram bom resultado. Fecha aspas. E nesse ponto, o documento da E chama atenção para algo muito grave. Abre aspas. Infelizmente, na maioria das cidades, as candidaturas de esquerda não utilizaram as campanhas eleitorais para nacionalizar a disputa, o que, para além de ser um erro político, foi também um equívoco eleitoral, uma vez que, em muitas cidades, o governo Bolsonaro atinge enorme rejeição. Isto significa que o desgaste do bolsonarismo não foi, ao menos principalmente, resultado de uma crítica política proveniente da esquerda. O segundo turno é uma oportunidade decisiva para que se trave esta disputa aberta contra o bolsonarismo. Perguntem se todas as candidaturas petistas e de esquerda que estão no segundo turno estão travando agora essa disputa aberta contra o bolsonarismo. Pois é, vida dura. Seja como for, o documento da E fala claramente que, abre aspas, os números do primeiro turno são claros. Os partidos de direita tradicionais, MDB, DEM, PSDB, o PSD, o PP e similares, elegeram o maior número de prefeitos e prefeitas, de vereadores e de vereadoras e obtiveram o maior número de votos, sendo que o MDB e o PSDB perderam grande número de votos, enquanto o DEM, o PP e o PSD cresceram. Isto, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, é parte do movimento que a direita não bolsonarista está fazendo para chegar na próxima eleição presidencial com uma candidatura competitiva. Claro, como alerta o documento da E, que a relação entre 2020 e a próxima eleição presidencial não é direta nem é automática. Claro também que o resultado do segundo turno pode acentuar ou pode atenuar estas tendências, tanto do ponto de vista eleitoral quanto do ponto de vista político. Mas a preços de hoje, foram estes partidos de direita que se destacaram no primeiro turno das eleições municipais de 2020. Fecha aspas. Notem que eu falei nas próximas eleições presidenciais. Eu não falei
em 2022. Não se descarte que as eleições ocorram antes de 2022. Não se descarte que Bolsonaro seja afastado antes disso, como não se descarte que ele vença em 2022, inclusive com apoio desta mesma direita não bolsonarista que hoje muita gente apoia com pretexto de derrotar o bolsonarismo raiz. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Mas sigamos adiante. O próximo item que foi analisado pelo documento da E é o desempenho da esquerda. Sobre o desempenho da esquerda, o documento da E diz o seguinte, abre aspas, as candidaturas lançadas pelos partidos de esquerda, PT, PSOL e PCdoB, obtiveram cerca de 10.433.119 votos. Deste total, o PT obteve 6.971.136 votos, ou seja, 66% dos votos da esquerda foram dados ao PT. O PSOL teve 2.236.273 votos, ou seja, 21%, e o PCdoB teve 1.184.609 votos, ou seja, 11%. Os demais partidos de esquerda, somados, conquistaram cerca de 3% dos votos. Quanto ao número de prefeituras, o PT elegeu no primeiro turno 175 prefeitas e prefeitos. O PSOL elegeu 4 e o PCdoB elegeu 45. Das 57 disputas de segundo turno, o PT encabeça 15, o PCdoB 1, Porto Alegre, e o PSOL 2, Belém e São Paulo. Quanto ao número de vereadores, o PT elegeu 2.609, o PSOL 88 e o PCdoB 678. Fecha aspas. Portanto, se levarmos em conta apenas o primeiro turno, o PT segue muito mais forte do que os demais partidos da esquerda. Evidente que, como deixa claro o documento da E, o resultado do segundo turno ganha grande significado na correlação de forças entre os partidos de esquerda no que toca à presença em governos municipais. Fecha aspas. Se Boulos for eleito prefeito de São Paulo, por exemplo, o PSOL estará no comando da maior cidade do país. E embora ele tenha uma presença institucional muito pequena no restante do Brasil, isso dará a Boulos e ao PSOL uma relevância política muito maior. Claro, aqui precisaríamos falar de questões que, como dissemos e repetimos, não cabe tratar no meio do segundo turno. Boulos, prefeito. Um tema que, sim, poderia ser tratado, mas não tivemos tempo para fazer uma análise detalhada, diz respeito à composição das bancadas de vereadores. Como já foi dito, os três principais partidos de esquerda elegeram somados 3.375 vereadores e vereadoras. Uma gota d'água num oceano de direita. Mas uma avaliação qualitativa desta gota d'água depende de confirmar, como indica corretamente o documento da E, o perfil das candidaturas eleitas, quantas mulheres, quantos negros e negras, quantos indígenas, quantos LGBTI+, quantos são trabalhadores que estavam no processo de produção e de que categorias, quantos são reeleições, etc. Aliás, esse é um tema muito interessante. Houve renovação em geral? Houve renovação, pelo menos nas bancadas de esquerda? Ou prossegue o processo de oligarquização, em que os detentores de mandatos se perpetuam, depois sobem de posto e elegem um parente para o posto deixado vago, e assim sucessivamente? Há várias questões em aberto, portanto, para uma análise detalhada. Seja como for, o documento aprovado pela Direção Nacional da E afirma enfaticamente que, abre aspas, a avaliação verbalizada por setores da direita, como o ex-ministro Sérgio Moro, pela grande mídia e também por analistas de esquerda, acerca da ascensão de uma esquerda alternativa ao PT, não encontra respaldo nos números do primeiro turno, o que não quer dizer que o PT não enfrente graves problemas. Mas a ênfase nos problemas do PT não pode desviar nossa atenção para um problema muito maior, a redução dos votos dados para a esquerda em geral. Em 2012, o PT, o PSOL e o PCdoB somados conquistaram 21.688.830 votos. Em 2016, os três partidos somados conquistaram apenas 10.883.557 votos. E em 2020, os três partidos reunidos conquistaram somente 10.392.018 votos. Esses números indicam, portanto, que o fenômeno principal em 2020 não é o de uma transferência de votos do PT para outros partidos de esquerda, mas sim o da transferência de votos do PT para fora da esquerda, outros partidos, abstenção, brancos, nulos. Fecha aspas. Neste sentido, a afirmação feita pelo presidente nacional do PSOL
na edição de 17 de novembro do jornal Correio Brasiliense, de que seu partido, abre aspas, sem dúvida cresceu muito e saiu credenciado para liderar um processo de renovação da esquerda no Brasil, fecha aspas, é não apenas inapropriada, considerando a importância do PT no processo eleitoral em Belém e São Paulo. Mais importante que isso, a declaração do presidente do PSOL incorre no mesmo equívoco em que tropeça um amplo setor do PT, o de acreditar que a renovação da esquerda resultará de movimentações eleitorais e não das lutas sociais e da reconquista ideológica e orgânica da classe trabalhadora. Fecha aspas. Eu queria, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, eu quero martelar muito nessa questão. É no mínimo irônico que o PT tenha sido acusado de eleitoralismo, de institucionalismo, de desprezar o trabalho de base por pessoas que agora desejam liderar um processo de renovação da esquerda baseados no desempenho eleitoral. E destaco, baseados num desempenho eleitoral que depende da vitória em São Paulo, capital. Vitória que depende, em parte, do engajamento do petismo, que, segundo nos disse o presidente do PSOL, deveria se engajar em algo que supostamente vai contribuir para a superação do próprio PT. Repito, nós estamos com Boulos. Nós queremos Boulos, prefeito de São Paulo, capital. O que o presidente do PSOL disse é uma imensa besteira, salto alto e má sociologia. E a renovação da esquerda não depende de vitórias eleitorais. Até porque, como nós do PT sabemos muito bem, nada melhor do que governar para mostrar que existem mais contradições entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode supor. Temos ao PT. O documento da E fala do desempenho do partido e aponta vários graves problemas. Nesse sentido, o documento da E não compartilha do clima de, entre aspas, grande vitória, que transparece em algumas avaliações feitas por alguns integrantes do Diretório Nacional. Segundo o documento da E, abre aspas, em 2020, o PT conquistou menos prefeituras do que em 2016, 175 contra 276. A queda ocorreu em todas as categorias de cidades, pequenas, médias, etc. A novidade pode vir do segundo turno, através do qual podemos vir a governar um número maior de grandes cidades e capitais. Fecha aspas. Ou seja, o que o documento está dizendo é que se ganharmos todas as cidades em que estamos disputando o segundo turno, ou se ganharmos em um número expressivo delas, podemos sim dizer que foi uma vitória, apesar dos problemas ocorridos no primeiro turno. Continuemos a leitura. Também em 2020, o PT conquistou menos mandatos de vereadores do que em 2016. 2.609 em 2020 contra 2.808 em 2016. Aqui há um ponto que o companheiro Vladimir Milton também criticou como uma falha do documento. Nós não destacamos no documento que algo mudou entre 2016 e 2020. Deixaram de existir as coligações proporcionais. Portanto, a comparação entre 2016 e 2020 precisa ser ponderada. Se já houvesse a vedação de coligações proporcionais em 2016, será que teríamos eleito 2.808 vereadores e vereadoras? Será que seria menos ou será que seria mais? Por outro lado, diz o documento da E, abre aspas, tivemos um crescimento no número de eleitores, de 6.843.575 em 2016, crescemos para 6.971.136 votos em 2020. Esse crescimento poderia ser considerado vegetativo, pois nesses 4 anos cresceu o eleitorado como um todo. Mas é preciso lembrar que enquanto o eleitorado cresceu, no sentido oposto, caiu o número de votos válidos, portanto, o crescimento em números absolutos de nossos votos se deu na contramão do movimento do eleitorado, em que houve uma redução do número de votos válidos e também uma redução no universo total de eleitores de esquerda. Por outro lado, a conjuntura de 2016 era muito pior do que a de 2020. Portanto, diz o documento da E, teria sido perfeitamente possível um crescimento ainda maior do nosso eleitorado. Cabe, no nosso balanço, debater por quais motivos não crescemos tanto quanto poderíamos. Fecha aspas. Aqui, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, há um detalhe adicional que nos foi apontado pelo companheiro Rui Falcão. O número total de candidaturas lançadas pelo PT em 2020 foi maior do que o número de candidaturas lançadas pelo PT em 2016. Portanto, não é só que nós tínhamos um ambiente político melhor, também tínhamos um número maior de candidaturas. Logo, teria sido perfeitamente possível um resultado maior. E por que não tivemos esse resultado maior? Entre os motivos, o documento da E destaca os seguintes. 1. A tática de municipalização das campanhas. 2.
a tática adotada pelos governadores e por muitos dos parlamentares federais e estaduais. 3. A tática adotada em São Paulo, capital, e também em Belo Horizonte. A respeito do primeiro ponto, a municipalização das campanhas, a recusa em nacionalizar a disputa. Este e outros documentos da E já falaram bastante. A respeito do segundo ponto, o documento da E diz que, abre aspas, o desempenho do partido em vários dos estados governados pelo PT revela, mais uma vez, que a mal denominada política de governabilidade gera desacúmulo no desempenho eleitoral do partido. O caso do Ceará, em que o governador fez campanha para a candidatura do PDT, e o caso da Bahia, em que o governador articulou uma tática desastrosa em Salvador, são particularmente escandalosos. Fecha aspas. Aqui é importante lembrar, foi Camilo que vazou a conversa de Lula com Ciro. Foi Camilo que contribuiu, por ação e por omissão, para que a candidatura do PT não fosse ao segundo turno. Camilo está no PT, mas tenho certeza de que no seu ombro está tatuado um coração e as palavras Ferreira Gomes. Também é importante dizer que, ao menos nos casos da Bahia, do Piauí, do Ceará e do nosso aliado governador do Maranhão, será muito importante analisar o que ocorreu nas eleições. Como pode, depois de tantos governos petistas na Bahia, que o PSD e o DEM nos superem? Se o partido nesses estados não debater a sério o ocorrido, se não houver uma mudança de tática, a próxima eleição presidencial e para governadores e senadores vai nos provocar fortes dissabores. O documento da E chama atenção também para o seguinte, abre aspas, o resultado da campanha eleitoral confirmou que o companheiro Fernando Haddad deveria ter sido candidato a prefeito. Mas o Diretório Nacional do PT decidiu, pelo voto da maioria de seus integrantes, que não convocaria o companheiro Haddad para esta tarefa. Ao agir assim, o DN aceitou que os interesses individuais se sobrepusessem às necessidades coletivas. Não é de admirar que o desfecho disso tenha sido que muita gente achasse ser natural desrespeitar a posição do partido. Fecha aspas. Cá entre nós, se o PSOL e Boulos conseguiram ir ao segundo turno, Haddad muito provavelmente também conseguiria. Assim como Freixo conseguiria, muito provavelmente, ir ao segundo turno no Rio. Como disse um jornalista da grande imprensa, mesmo não tendo participado do processo, Freixo e Haddad estão entre os derrotados desta eleição. Seja como for, repetimos mais uma vez, lendo o que está no documento da E. Abre aspas. No segundo turno, somos todos Boulos, motivo pelo qual deixaremos para outro momento o balanço detalhado do que ocorreu em São Paulo. Fecha aspas. Mas também, diz o documento, podemos adiantar, desde já, que a existência de várias candidaturas de esquerda, tanto em São Paulo quanto em outras capitais, não impediu uma delas de ir ao segundo turno, como quis fazer-se crer em muitas análises e operações políticas, inclusive na esquerda e centro-esquerda. Aliás, a existência de mais de uma candidatura majoritária da esquerda foi um fator importante em muitas cidades para viabilizar o segundo turno, para disputar votos com a direita, para manter ou ampliar as bancadas de esquerda. Fecha aspas. A esse respeito, no caso de São Paulo, eu acrescento, depois do segundo turno, espero que depois de comemorar a eleição de Boulos prefeito, reservemos um tempinho para estudar os números e poderemos confirmar o que foi dito acima. Também será preciso, diz o documento da E, analisar com mais detalhes as importantes vitórias nos legislativos em muitas capitais e grandes cidades que sinalizam para uma renovação na representação da esquerda, com maior participação de mulheres, negros, LGBTI+, e jovens. Já chegando ao final, o documento da E lembra que o PT, abre aspas, fez campanha no fundamental com recursos públicos, enquanto a direita usou e abusou de recursos privados. Por isso, era tão importante acertar na distribuição dos recursos. Mas foram cometidos erros de todo tipo que precisam ser avaliados com muito detalhe. Fecha aspas. Para que não digam que não falamos de flores, houve um acerto importante, que foi reservar recursos para gastar no segundo turno, onde estamos disputando diretamente com candidaturas do PT ou apoiadas desde o primeiro turno pelo PT em 17 cidades. O documento da E lembra que o PT, abre aspas, deliberou lançar candidaturas próprias no maior número possível de cidades. Deliberou não fazer alianças com partidos bolsonaristas e ultraliberais. Deliberou fazer campanhas nacionalizadas. Mas, na prática, a teoria foi outra. Na maioria das cidades, as campanhas foram municipalizadas e, em muitas cidades, como é o caso emblemático de Belford Roxo, o próprio Diretório Nacional aprovou uma coligação com o bolsonarismo, dando carta branca para que se fizesse o mesmo em inúmeras outras cidades país afora. Cabe analisar, por fim, o que poderia ter sido feito em termos de alianças na largada com outras forças de esquerda.
assim como cabe analisar a desastrosa condução dada à eleição em João Pessoa, Paraíba, e a ausência total de candidaturas do PT no estado de Roraima. Fecha aspas. O documento diz ainda que, abre aspas, o PT tem uma tradição de disciplina partidária, mas em 2020 podemos dizer que nunca antes na nossa história tivemos tantos casos de parlamentares e figuras públicas apoiando candidaturas de outros partidos, em cidades em que havia candidaturas petistas. Por conta disso, a articulação de esquerda solicitou comissão disciplinar contra um senador e alguns deputados federais. Mas nos parece que estamos diante de um problema sistêmico que precisa ser enfrentado de conjunto, inclusive no tocante à situação em Fortaleza, Ceará, e de outras importantes cidades. Fecha aspas. O documento da AE conclui apontando para alguns problemas estratégicos. Diz que, abre aspas, até o dia 29 de novembro temos a disputa de segundo turno. Neste segundo turno, vamos consolidar a vitória nas cidades em que fomos ao segundo turno, fortalecer o campo de oposição democrático popular e causar a derrota de Bolsonaro e dos neoliberais. Neste sentido, vamos trabalhar pela vitória nas 17 cidades em que estamos disputando com candidaturas a prefeito e vice. Apoiar com firmeza os candidatos do campo democrático popular nas cidades em que estes partidos estão na disputa. Derrotar as candidaturas de Bolsonaro e seus aliados neoliberais e negar qualquer apoio do PT a candidaturas bolsonaristas e neoliberais. O documento fala que, abre aspas, qualquer que seja o resultado do segundo turno, o governo Bolsonaro enfrenta novo momento de crise após relativa estabilidade e até certo fortalecimento nos últimos meses. Frisa-se que as ilusões na constituição de uma frente ampla, a demora em adotar a consigna fora Bolsonaro e a concentração na oposição parlamentar constituíram erros graves que contribuíram para a relativa estabilidade e fortalecimento do presidente. Apesar da pandemia, a massa da classe trabalhadora deu continuidade à dura luta pela sobrevivência, mas parte importante da vanguarda se resguardou. Iniciado o calendário eleitoral, mesmo sem ter sido superada a crise pandêmica, parte importante da vanguarda foi às ruas. É preciso dar continuidade ao contato com as massas. O anúncio presidencial de desprezo pela vacina contra o Covid-19 e manutenção da agenda neoliberal indicam que manter e aumentar a mobilização trata-se literalmente de questão de vida ou morte. Fecha aspas. Aqui vale ressaltar, não podemos repetir, frente à segunda onda do Covid, o erro cometido na primeira onda. Medidas sanitárias, sim, mas não perder vínculo com a classe trabalhadora é a maior medida sanitária. Por isso, diz o documento, abre aspas, é preciso combinar a luta eleitoral no segundo turno, onde houver, com a manutenção da mobilização militante nas ruas, no resto do país, pelo Fora Bolsonaro e por um Brasil democrático, popular e socialista. Sem mobilização social, finalizaremos o fatídico ano de 2020 com, mais uma vez, a perda de outra janela histórica, no mesmo ano, para a derrubada do governo Bolsonaro e a abertura de um novo ciclo no país. O documento afirma ainda que, abre aspas, o resultado eleitoral confirma a necessidade do PT alterar sua estratégia e alterar seu padrão de funcionamento. Qualquer que seja o resultado do segundo turno, 2021 tem que ser o ano do reposicionamento estratégico do PT. A direção eleita em 2019 precisa ser renovada e a linha política precisa ser profundamente alterada. Nessa perspectiva, defendemos a realização, ainda este ano, de um encontro nacional aberto das esquerdas petistas para travar um debate livre, sem compromissos prévios, acerca do balanço eleitoral e dos desafios do próximo período. Fecha aspas. Aliás, já fica aqui o convite. Já está sendo articulada, para o dia 12 de dezembro, uma reunião de balanço das eleições e de discussão sobre os desafios futuros do PT. Fica aqui a sugestão para o Patrick Araújo de que entreviste no podcast o companheiro José Genuíno e o companheiro Rui Falcão sobre esta reunião do dia 12 de dezembro. Já no âmbito da tendência petista articulação de esquerda, nós convocamos para o dia 6 de dezembro, domingo, das 10 às 18, uma plenária virtual de todas as nossas candidaturas, eleitas ou não, com a participação das direções estaduais e municipais para concluir o balanço do processo eleitoral. Nesta reunião, pretendemos tratar explicitamente de tudo o que não podia ser tratado, o que não pôde ser tratado neste balanço preliminar, assim como das questões apontadas pelo Vladimir Milton, pelo Rui Falcão, entre outros, e outras que contribuíram, questões que citei anteriormente na minha exposição. Vamos tratar também do tema da eleição do presidente da Câmara e do Senado, do tema da ajuda emergencial, do cenário internacional, do balanço dos segundos turnos, da situação dos partidos de esquerda e de centro, da necessidade de construir uma frente de esquerda
e dos desafios gerais do PT. O documento da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda finaliza assim, abre aspas, como disse o camarada Clóvis de Castro, em uma de suas últimas falas, só a mobilização de rua pode derrotar os canalhas. Ao camarada Clóvis de Castro, militante comunista, revolucionário, petista, fundador da Tendência Petista Articulação de Esquerda, um proletário combatente, dedicamos esta resolução. Valeu, Walter. Muito obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Nos encontramos novamente na próxima segunda-feira. Para quem está no segundo turno, vamos fazer campanha e vamos pedir voto. Saudações petistas e até mais.